aproximando um homem que para ser gente não é. Mas quem não é? Muito grande. Quem quer é? Quem quer é? Abraão. Abraão. Homem que Efraim se chama pai. Nação de Israel, cumprimento do plano de Deus realmente começou na vida de Abraão, mas sem família. Abraão era amigo de Deus. E nós também aprender a Abraão a confiar no caráter de Deus. Sem hesitação, Abraão começa a explicar a gente sem fidelidade através do primeiro ponto. Deus sempre faz a coisa certa, ainda que para isso leva muito tempo. Quando eu estou passando, chega um tempo, começa a ter uma resposta, Deus te promete algo, ele demora um tempo de cumprir, eu começo a fatigar. E não estou a ser só igual a as crianças que na véspera de Natal. Oh, casório, não estou aqui prende. Oh, casório, que vai fazer, que Deus está aqui prende. Oh, mira, não tem mais problema, não estou aqui prende. Às vezes estou aflito, que estou, e sim, às vezes não estou fazendo. Hora que não estou esperando, Deus diz que promete algo na nossa vida. Não estou aqui, Deus não se vê que eu estou respondendo gente, mas não estou ansioso. Não estou ansioso. Não estou poder esperar o tempo de Deus para dar gente resposta. No poder de Abraão, Deus prometeu a terra de Canaã e muitos descendentes, mas depois de 10 anos, Deus ainda que tinha cumprido sua promessa. Abraão queria saber se a promessa de Deus ainda estava de pé. Vamos ler em Gênesis 15, 5 e 6, não tem que ver aí qualquer livro de tempo. Mesmo depois de palavra de confirmação de Deus, Abraão que sabia que Deus estava a cumprir essa promessa. Então, chegam momentos de dúvidas. Abraão teve momentos de dúvidas. Não te lembrar quando também ele falar de Abraão que tinha filhos, que ele vai arranjar solução. Às vezes eu vejo que arranja solução de nós bom, não te tenta de Deus uma mãozinha. Nós não devemos deixar Deus agir na nossa vida. Deus sempre está a fazer o que é certo e sempre é que cumprir a promessa no momento certo. Abraão também queria lembrar a gente que Deus sempre faz a coisa certa, ainda que o que Ele diz pareça obscuro. Quando Deus falou a Abraão e Sara, certamente daqui a um ano vou ter um filho, dará um filho, Sara disse. Hoje velho, Deus já estava dar um filho. Hoje é absurdo que é. Eu vejo também Deus como muita gente na nossa vida, certas respostas, não estou duvidando de facilidade, para mim, mas nunca duvida daquilo que Deus tem a nos ver. A resposta é que Deus queria total confiança de Abraão. Por isso, Deus queremos confiança. Deus quer testar-nos. Então, por isso, não devemos confiar nele plenamente. E nossa mente é para conseguir conceber tudo o que Deus é capaz de realizar. As palavras de Deus, Abraão resumir, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Não. Nós sabemos, não é nada impossível. Porque tem impossível para Deus. Então, não devemos confiar nele plenamente. Deus sempre faz a coisa certa, ainda que o questionemos. Sou lá uma vez para questionar Deus. Noites. Mas porquê, Deus? Porquê a mim? Porquê que essa coisa tem que ir a mim? Porquê que tu és aqui a mim? Porquê que isso está acontecendo a mim? E pessoas já perguntam
sobre o caráter de Deus. Mas estou continuando. Deus é justo e Ele é correto. Ele honra o pedido de Abraão. É de salvar aos poucos justo que está vivia em Sodoma, é destruir aquela cidade prometida. E na final, é dar a resposta a Abraão para suas perguntas. E Ele cuida de cada um de nós. Deus sempre faz a coisa certa, ainda que não compreendamos. A maior prova de confiança que Abraão teve a Deus foi esse sacrifício de ser filhos. Vamos a poder levar ser filhos, ele foi lá, a despender a espada, mas Deus, naquela hora, providenciar o que ele tinha que fazer. Então não tem que mostrar plenamente nos confiança em Deus, porque Deus, cada dia, que te testando, nos confiança nele. E se não está duvidoso, se não está plenamente confiante nele, Deus, então, que usa a gente realmente naquilo que ele quer para a nossa visão. E então não podemos a Deus trabalhar na nossa vida, porque Ele tem que cumprir todas as promessas se realmente não for obediente e fiel a Ele. Então eu vou dar para Abraão. A perfeição para que Deus inicie a sua obra em sua vida. Mas pude acreditar quando Deus me pediu para deixar a minha casa, para ir a uma terra que Ele me daria os meus descendentes. Foi no mesmo instante, mas pensei comigo: será que Deus escolheu a pessoa certa? Você acha que Deus escolheu a pessoa certa? Vocês acham que Deus escolheu a pessoa certa? O que Deus pode fazer com um homem como eu? Mesmo depois de obedecer a Deus, ainda cometi muitos erros. Muitos. Mas isto não é importante. Porque o importante é quando vocês andam com Deus e o seu caráter fica parecido com o dele. As bênçãos de Deus nunca são merecidas. Nada fiz para merecer a promessa da vida. Nada fiz para merecer isto. Não merecia a promessa da terra, dos meus muitos descendentes e da graça e misericórdia de Deus. Todos foram dádivas. Isto ficou muito claro quando Deus me pediu para que sacrificasse Isaac. Eu deitei-o logo no altar, em ato de gratidão e fé. Mas, como vocês sabem, Deus não exigiu que eu tirasse a vida de Isaac. Foi um teste da minha gratidão e, de igual modo, a sua vida é uma dádiva. Tratem-na dessa forma e sejam gratos, independentemente do que acontecer. Confiem em Deus. O Senhor tem esposa? Tem. Quantas namoradas já tive antes? Muitas. Tentando dar uma ajudinha a Deus. Meu amigo, não faça isso. Confia em Deus, porque Ele te ajudará. Vocês andam a apanhar muitas mulheres. Confiem em Deus, não tentem ajudar Deus, porque vão se arrepender. Não é assim, pessoal, que já arrependeu? Onde estão vocês que nunca se arrependeu de ter tentado ajudar a Deus? Vocês sabem. Vou fazer uma oração a Deus para vocês. Peço, Senhor, que ajude os meus amigos a ter paciência quando tiverem a impressão que já se passou muito tempo desde a última vez que ouvirem a voz do Senhor. Ajuda-os, Senhor. Ajuda-os nesta caminhada. Amém, irmãos? Amém. 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 Confia em Deus e Ele tudo fará em seu devido tempo.
Não tentem ajudar a Deus, porque vão se arrepender. Depois de ocorrer tantos gigantes de fé, não te recebeu iniciativa e não te sentir confiança, ou não? Sim. Ou não? Sim. A certeza do que ainda aprendeu o que este livro Lá. será? Será? Agora, nós temos a última personagem desta noite, da Chico vem correr a nós. A te aproximar. Nesse, já se vê para mim. Já se vê para mim que este personagem. Neemias. 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 Neemias que para os outros. Nenhum problema é grande demais quando se tem ajuda. Neemias também ensina a gente trabalhando em conjunto. Né? Não te lembra de reconstrução do muro de Jerusalém? Que é a história de uma única pessoa com sucesso. O muro foi reconstruído porque tudo gente, ou tinha gente a ajudar na trabalho em conjunto. Primeiro Neemias procura ajuda de rei, que concorda em enviar para Jerusalém, para reconstruir esses muros. Quando ele não tiver pedir ajuda? Com a sabedoria de alguém, ele tiver reunido e fazer uma obra para Deus. Neemias compartilha esse imanos. Devemos pedir ajuda aos outros quando o problema é maior que nós. Problemas Neemias enfrenta sem dúvida. E um daqueles problemas realmente foi dúvida. Ele teve perante uma situação, ele estava geograficamente distante daquele problema, quando ele recebeu notícia. O povo de Jerusalém que tinha material para fazer reconstrução do muro. O povo que tinha disposição para levar adiante esse projeto de reconstrução. E também havia uma grande oposição contra o projeto de reconstrução por parte de inimigos vizinhos. Mas quando não tem enfrentar problemas, e não saber que problemas é maior do que nós, e é hora de não desanimar, é hora de pedir o quê? É hora de pedir o quê? Não, hoje não, porque a gente vai ficar nisso. Ajuda! E não dever de ajuda aos outros quando o problema torna-se pessoal. Neemias chora por vários dias. E que tratava apenas de uma notícia alheia, era algo pessoal. E como líder daquele projeto de reconstrução, Neemias reconheceu que a realidade de situação na capital de Judá que era boa, que era nada bom. E nós, se ele fez muitas situações, problemas na nossa vida, nunca podemos resolver no estômago. E não fica na zona de segurança, que é assim para frente. Então não tive de ajuda aos outros depois de termos compartilhado o problema com Deus. A primeira coisa que Neemias de fazer foi conversar a Deus. E nós, ora que não temos problemas na nossa vida, a primeira coisa que nós devemos chegar é na Deus. E não nos amigos, não nos pais, não nos esposa. Primeiramente
chegar a Deus. E alguém podia ler Hebreus 4:16, dizer que a única leitura que eu vou fazer hoje, Hebreus 4:16. Devemos, pois, com confiança o trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A palavra de Deus é clara e Deus está sempre pronto para ajudar a gente. E ao não termos problema, não devemos primeiramente chegar a quem? A Deus. A Deus. Ô Melanie. A Deus. Não devemos pedir ajuda aos outros quando não estamos dispostos a fazer nós parte. Deus quer ser presente na nossa vida. Ele quer levar a nós, Ele quer ajudar a gente na nós dia a dia e Ele quer ajudar a gente no nosso problema. Mas o que é que eu vou fazer de hoje? Não te ver, oh Deus, eu tenho tanto problema, ajuda-me aí, vou fazer aquela grande oração, hoje eu estou com pasta, não estou sentando, não estou com o pé na altura, Respira. Deus trabalha aqui. E assim? Mas Deus o que quer fazer? Deus deixa a gente se não fazermos parte. Se não oramos de Deus, não quer fazermos parte, irmãos, os outros que também pode ser ajuda de Deus. Porque Deus deixa a gente, a hora que Ele nos interessa, ao que Ele ama nós, também não tem interessado em resolver os problemas. Então não tem que ir à frente, não tem que fazermos parte, para Deus também poder seguir e fazer algo na nossa vida. Não devemos pedir ajuda aos outros quando não perceber que a aprovação de Deus para a visão. Quando Neemias ora, é de Deus para dar sempre graça. E o resto, obedecendo a Deus, Neemias perceber que ele havia respondido sem pedido que ele tinha feito. E Deus, cada gente é na nossa vida. Se não confia nele, se não entregar os problemas na sua mão, é da gente. E não creio é que nunca não devemos explicar a Deus de maneira que ele está a fazer. Oh Deus, aconteceu uma vez. Uma vez está com a história de um irmão que ora, está que procurou uma esposa. Então, a chegar, oh Deus, que esposa. Não com uma esposa de cabelo fino, branca, sem comida, nitona. Quer dizer, até logo para fazer Deus, não para fazer Deus. Até que Deus estiver nessa vida. Deus tem melhor para nós. Deus tem melhor para nós. E Deus também deseja no nosso coração é ter consciência dele, se não realmente entregar de tudo do nosso coração. Devemos pedir, por exemplo, outro ponto, devemos pedir ajuda aos outros quando as pessoas se opõem a nós. Notei que Neemias enfrenta situações de oposição. Quando Neemias teve permissão para reconstruir ou para voltar para Jerusalém, ele teve perturbações. Quando o povo declara-se a intenção de reconstruir muros, é zomba deles. Quando o povo continua a reconstruir muro, então teve conspirações e ataques, cria de confusão, porque teve gente que estopou, que já era contra. E não nos vira assim também. As vidas que isto é assim. Não tem que estopou, que isto para a gente, vamos fazer tal coisa, tipo, moço, vamos fazer tal coisa, bem jovem. Mas não tem que ter atenção. Deus, toda a gente, coisas boas para a nossa vida, então não quer dizer nunca ouvir o que os outros e nunca não deve desistir também de prosseguir para frente para não se desanimar. Então não depende, por último, ouvir Neemias aquilo que ele tem para nós. Não é fácil pedir ajuda, eu sei. Mesmo depois de orar, fazer planos, tive dificuldade para expressar a alguém o desejo do meu coração. Não deixem que a insegurança, o erro e o medo façam com que tentem seguir sozinhos. No reino de Deus, há pessoa preparada
tempo, na direção certa. Pessoas que vocês nem conhecem ainda. Nem todos serão prestativos. Quando cheguei a Jerusalém, as condições favoráveis estavam ao meu lado. Recebi permissão e recursos para a construção. Os líderes da cidade acreditavam na minha liderança e visão. Quando começamos a construir os muros, pensei: todos estão prontos para trabalhar, mas, para minha surpresa, alguns nobres não se esforçaram para realizar a obra do Senhor. Lembrem-se de que, independentemente da grandeza da visão, da força do moral, do tamanho do avanço, alguém do seu grupo se recusará a ajudar. Não contem com ele. Continuem avançando. Muitas vezes não é de um milagre que precisamos, mas da possibilidade de poder contar uns com os outros. Muitos dos grandes homens e mulheres aqui neste estado viram Deus supri-los de modo milagroso. Mas vocês nem sempre precisam de um milagre para realizar algo miraculoso. Deus já proveu tudo o que precisamos, ou seja, do trabalho conjunto. Sem a minha liderança, o povo teria continuado com medo e sem ação. Sem o trabalho duro do povo, os muros teriam continuado em ruínas. Meus amigos, vocês podem participar bem desta corrida, mas vocês não podem correr sozinhos. Porque acham que todos nós estamos aqui a incentivá-los? Soberano Rei, peço que dê aos meus amigos coragem para enfrentar seus problemas difíceis, fé para que cheguem diante de ti a qualquer pessoa, convicção de que os outros se aproximarão para ajudá-los e favor de todos aqueles que pedirem, porque Deus, não há problema grande demais quando temos ajuda. Amém. Amém. Enquanto a minha escuta, sei, não pensando nas palavras que estrangeiro, as mães, não pensando nas vidas espirituais, não pensando nos algum tem problemas, não pensando em que zona não te, não continuamos nossa carreira com fé, com confiança, para não desanimar, porque Deus tem a nós, Ele é nosso companheiro de vida, sempre que a gente fala de não ter que muita gente, então não passa a aprender cada vez mais e andar nesse caminho a fazer sem vontade, sendo obedientes e fiéis. Portanto, ouvi o nosso pastor a terminar. Na próxima semana eu tenho aqui os últimos personagens para terminar esse horrível. Portanto, a vida só, não.